tua palavra e como oramos, aquele que pede, recebe. E eu creio que todo aquele que invocou o nome do Senhor com sinceridade, recebeu do Senhor mais da tua presença nessa noite. E a oração que fazemos ao Senhor, o pedido que apresentamos ao Senhor mais uma vez, é para que o Senhor nos acrescente graça, poder, por meio da revelação da tua palavra, Senhor. Usa a vida do nosso pastor Rafael, fala por intermédio dele nessa noite. Nós oramos pelas nossas vidas, nós que estamos aqui no templo, cada um, do mais jovem ao mais idoso. Que a graça do Senhor venha sobre nós por meio da revelação da tua palavra. Que o Senhor Espírito Santo nos dê ouvidos para ouvir. Que não seja só um ensino para o nosso intelecto, mas que pela tua misericórdia, Espírito de Deus, possa descer ao nosso coração e possa gerar um fruto de justiça e arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, suplicamos a Ti, porque sem o Senhor Espírito Santo nada somos e nada podemos fazer. Ajuda-nos, é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Honrado seja o nome daquele que vive e reinará para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu passo a palavra para o meu pastor Rafael. Meus irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Seguimos refletindo no tema Vida no Espírito. Estaremos dando sequência a essa reflexão. Então, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, que seguiremos refletindo no texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos aqui o versículo 12 a 14, e depois capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a 14, e depois capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz a palavra do Senhor: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Irmãos, pensar neste texto, o poder do Espírito Santo, a vida no Espírito, refletir sobre este texto, por que a igreja cristã, a igreja dos nossos dias, ela precisa se voltar ao Espírito Santo, a buscar mais, a conhecer mais, a entender mais
e a querer mais o Espírito. Por que pensarmos sobre isto? Meus irmãos, a gente percebe que o Espírito Santo, ele foi enviado para estar sobre a igreja com a ascensão de Jesus, a mensagem que preguei domingo passado. Depois que Jesus foi assunto aos céus, antes dele retornar ao Pai, ele disse que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito Santo para estar com a igreja. E esse Espírito, ele foi enviado. O Espírito Santo, na subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo veio e está sobre nós há mais de 2000 anos. E por que, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso? Porque a igreja ela precisa se voltar a este tema, porque a igreja ela precisa buscar conhecer mais a respeito do Espírito Santo. E então, é isso que quero, ao abordar este tema, trazer aos irmãos esta reflexão, provocar em nós, suscitar em nós este pensamento, essa reflexão, e assim podermos então compreender na palavra de Deus o que Deus ele tem proposto para a vida da sua igreja. E quero, na noite de hoje, então, tratar sobre o poder do Espírito Santo, já refletindo sobre esse tema, fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Como nós podemos ser revestidos do poder do Espírito? Se entendemos que o Espírito Santo ele é uma realidade para a igreja, se entendemos que o Espírito Santo ele foi enviado para estar sobre a igreja, a pergunta, e Jesus aqui no texto de Atos 1:8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus nos afirmou que a igreja ela receberia o poder quando o Espírito Santo descesse. E então, o capítulo 2 aqui nos mostra que o Espírito Santo desceu. E aí, se Jesus disse que receberíamos poder quando o Espírito descesse, e Atos 2 nos afirma que o Espírito desceu, logo entendemos que o poder está na igreja, que este poder do qual Jesus falou está em nós, está sobre nós. E então, a pergunta para a nossa reflexão é: como igreja, enquanto igreja, como nós sermos revestidos deste poder? Como então podemos ver, experimentar a evidência deste poder em nós? E é isto, meus irmãos, que tenho orado este tempo. É isto que tenho buscado, tenho insistido, tenho clamado ao Senhor neste tempo. Que Deus me permita não apenas falar aqui a você de conhecimento. Que Deus me conceda a oportunidade de não trazer aqui para a igreja apenas conhecimento, um estudo da Escritura, uma compreensão do texto e explanar para vocês o que eu entendi do texto. Eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor, para que ao chegar aqui neste púlpito eu venha pregar a vocês, não apenas o conhecimento, mas aquilo que eu tenho experimentado na minha relação com o Senhor. Aquilo que o conhecimento das Escrituras tem me levado a experimentar na minha intimidade com Deus. E a primeira coisa a pensarmos, meus irmãos, se queremos de fato esse revestimento de poder na nossa vida, a primeira coisa que precisamos fazer é o que os discípulos fizeram. Aqui o versículo 14, o texto nos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Primeira coisa que precisamos fazer se queremos revestimento de poder na nossa vida, se a igreja ela quer ser revestida do poder de Deus,
A igreja, ela precisa ser unânime em oração. A igreja precisa entrar em uma busca unânime em oração. Quando tratamos, meus irmãos, quando Lucas trata esse termo unânime, por sinal, é uma palavra muito usada por Lucas nos seus escritos aqui de Atos. Ele repete por sinal 10 vezes aqui no livro de Atos. E essa palavra, ela é usada 11 vezes no Novo Testamento. Então isso significa que das 11 no Novo Testamento, 10 se encontram em Atos dos Apóstolos. E quando essa palavra, ela é usada, ela é empregada aqui neste texto, ela vem então com um sentido de que os discípulos, o grupo, nesse caso a igreja, ela estava reunida, o povo se reunia para algo, para fazer algo. E ali, aquela reunião, aquele ajuntamento, dava então àquele povo um propósito de fazer alguma coisa. E era um ajuntamento completo, por isso o termo unanimidade, que significam que estavam todos a uma realizando aquilo, fazendo aquele propósito. Por exemplo, o capítulo 4, versículo 24, o texto vai nos mostrar que a igreja, ela se reuniu unânime em oração. Lá em Atos 15, 25, a igreja se reuniu unânime para tomar uma decisão. Então percebemos, meus amados, que esta igreja, a igreja primitiva, ela estava sempre se reunindo, sempre se juntando, e todo o ajuntamento da igreja se dava por unanimidade naquilo que eles faziam. Fica claro para nós, meus amados, que uma característica real, essencial, presente na vida desta igreja era a unidade, era a comunhão, era o aspecto do mesmo pensamento, aquilo que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, há uma súplica, há um clamor de Paulo à igreja de Corinto, que aqueles irmãos, eles fossem nos seus pensamentos, ou seja, eles fossem unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, que aquela igreja em Corinto, ou seja, o clamor de Paulo, a súplica de Paulo, é que existisse unidade de pensamento naquela igreja. E a gente vai ver lá adiante no capítulo 3, que Paulo trata a igreja de Corinto de uma igreja carnal. Ou seja, o que nós vemos na igreja de Atos, que era característica essencial e presente na vida daquela igreja, na igreja de Corinto era uma característica ausente, era uma característica que faltava naquela igreja. Paulo registra lá que, por sinal, aqui nesse capítulo 1, que era uma igreja dividida na sua liderança. Uns seguiam um líder, outros seguiam outros líderes. Era uma igreja cheia de facções, cheia de partidarismo, cheia de divisões. E isso, meus irmãos, é o que adoece a igreja. Isso é o que mata a igreja de Cristo. Quando esta igreja ela é dividida em si mesma, quando a igreja ela vive em contenda entre si. Por que é que nós vemos a igreja de Atos, uma igreja próspera, uma igreja que crescia a cada dia em poder, em graça, em unção, em autoridade, uma igreja que crescia a cada dia na simpatia da população, uma igreja que crescia assustadoramente, uma igreja que, como disse domingo passado, foi responsável por mudar o sistema de um governo, de um império. Por quê? Porque era uma igreja unânime, era uma igreja que sabia o que queria,
Esta igreja, meus irmãos, antes de Jesus partir, ele fez uma promessa e um mandamento a esta igreja. Aqui no capítulo 1, Jesus disse à igreja, disse àquele pequeno grupo de discípulos, a promessa, o mandamento: não saiam de Jerusalém, e a promessa: até que do alto sejam revestidos de poder. A ordem foi: fiquem em Jerusalém. Este foi o mandamento. E por que nós temos que ficar? Porque vocês serão revestidos do poder de Deus. O poder de Deus descerá sobre vocês. Então, meus irmãos, depois que Jesus retorna aos céus, o que esses discípulos têm a fazer agora? Existe um mandamento e uma promessa. Nós temos agora que viver em torno daquilo que o nosso Senhor nos ensinou. Fique em Jerusalém e espere a minha resposta. Espere o que eu prometi a vocês. Meus queridos irmãos, nós precisamos pensar a respeito da nossa vida enquanto igreja. Nós precisamos pensar o que de fato é ser igreja. Hoje a gente vê uma dificuldade de alguém se converter ao Evangelho. Hoje observamos uma dificuldade de uma pessoa abrir o seu coração para que a palavra penetre, para que ela se renda a Cristo Jesus. E por que é isto? Por que é que as pessoas não querem saber da igreja? Não querem saber do Evangelho? Por quê? Quando é que o ímpio lembra da igreja? Em um funeral, em uma inauguração de um patrimônio, em uma formatura, em ocasiões específicas. Sabe o que isso se chama? Tradicionalismo, religiosidade. E por que é que o ímpio nos enxerga assim? Porque nós estamos mostrando a eles que nós somos assim. Ou não? Ou não é isto o nosso cotidiano? Uma pergunta para a nossa reflexão. Além, meu amado, além do que você, da sua vinda ao templo, além da sua caminhada ao templo, que talvez hoje, por sinal, que você que está aqui no templo, talvez você tenha durante o dia pensado ou mesmo dito a alguém: hoje eu vou à igreja. Isso é comum em nós. Quando você decide vir ao templo para o culto, você diz: eu vou à igreja. Sabe por quê? Porque a nossa ideia de igreja é o templo. A nossa ideia de igreja é as quatro paredes. E isso nos torna religiosos. Porque eu entendo que o cristianismo se constitui ou se resume ao que eu faço para Deus. E isso está errado. Isto não é cristianismo. Cristianismo não é o que eu faço para Deus, mas é o que Deus faz em mim. É o que eu experimento dele em mim. Isso é cristianismo. É a relação entre eu e ele. É a relação entre mim e Deus. É o que eu vivencio, é o que eu experimento dele na minha vida. Mas nós entendemos que é o que nós fazemos. E por isso o mundo lá fora nos enxerga desse jeito. Nos enxerga religiosos. Aquelas pessoas que saem da sua casa para ir ao templo buscar alguém, buscar algo. Aquela pessoa que os ímpios encontram na rua com a sua Bíblia na mão, isso quando traz, com a sua Bíblia na mão, indo a um templo. E depois que termina o culto, pega a sua Bíblia e volta para casa. Se resumiu minha vida cristã. Ao sair do templo, eu volto à minha vida comum. Eu vou viver aquilo que eu entendo, minha vida secular, meu trabalho, minha família, meu lazer. Isto é ser cristão?
Ser cristão para nós, meus irmãos, é vir ao templo. Eu não sei se vocês não já estão cansados de ouvirem tanto isso de mim. Eu acho que eu já devo ter falado, em 3 anos que eu estou aqui, eu acho que já deve estar chegando a casa de 1 milhão de vezes que eu falo isso a vocês. Vir ao templo não define você como cristão. Nos torna religiosos. Nos faz religiosos. E quero dizer algo que talvez lhe assuste. A religiosidade foi o que matou Jesus. A religiosidade foi o que levou Jesus à cruz. Foi a religiosidade. Perguntasse um judeu naquela época se algum dele ia para o inferno. Não. Todos iriam para o céu. Todos estavam fazendo a vontade de Deus. Todos estavam cumprindo a lei. E quando o Deus da lei veio estar entre eles, o que aconteceu? Não reconheceram. Por quê? Religiosidade. Estávamos habituados ao ritualismo. Estavam habituados a fazerem coisas para Deus. E o que é que eu faço que agrada a Deus? Sacrifício, guardar um sábado. Tem um dia específico que eu não posso fazer nada. Não posso receber dinheiro, não posso cozinhar, não posso trabalhar, não posso fazer nada, porque este é o dia do Senhor. Os judeus estavam habituados com rituais, com cerimoniais, e entendiam que esta prática satisfazia a Deus, agradava a Deus, e nós estamos caindo nos mesmos rituais. Entendemos que é agradável a Deus o vir ao templo, pregar a Bíblia e vir ao templo, e eu venho ao templo. E agora, depois da pandemia, talvez uma grande parte da igreja cristã aqui no Brasil não volte mais para o templo. Vão ser crente em casa porque se acostumaram a ficar em casa. Então, uma boa parte destes religiosos acostumados ao ritual, ao cerimonial de sair de casa e vir ao templo, talvez nem volte mais a isto. E aí, meus irmãos, eu volto para casa e vou viver minha vida. Atos capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez neste texto, os discípulos foram chamados de cristãos. Foi lá em Antioquia. Uma igreja potente, uma igreja que se tornou uma potência para os gentios. E cristãos significa ungido, que é na palavra original é Christos, que Christos, ou seja, Christos significa ungido, e ungido, meus irmãos, era o nome de Cristo. Cristo, ungido de Deus. Ou seja, em Antioquia, quando aqueles cristãos foram chamados de cristãos, quando a igreja foi chamada de cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos, aquele povo estava enxergando naqueles discípulos Cristo. Ou, vamos dizer assim, pequenos cristos, semelhantes a Cristo. E aí eu lhe pergunto, o vir ao templo faz de você semelhante a Cristo? Responda a si mesmo. O ritual de eu sair de casa e vir ao templo faz de mim uma pessoa semelhante a Cristo? Isto é suficiente para que eu me torne parecido com Cristo? Se brincar, meus irmãos, a maioria, e não digo só nós aqui, Primeira Igreja Batista em Campo Formoso, mas em todas as igrejas, a maioria dos crentes que vêm ao templo, na hora que terminar o culto, chegue na calçada e pergunte qual foi o texto que o pastor pregou. Só o texto. Não precisa nem perguntar sobre a mensagem. Pergunte só o texto. É bem capaz dele nem saber mais sobre que texto pregou. Então, meus irmãos, a gente cai numa religiosidade. E isso não é cristianismo.
esta igreja, Jesus antes de partir deixou um mandamento e uma promessa. E agora o que é que eles tiveram que fazer? Vamos aguardar o cumprimento. E o aguardar não foi se deitar. Não foi, Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. Então agora vamos pegar o nosso barquinho e vamos voltar para o mar e pescar. Mateus, chega, deixa eu ver se eu consigo recuperar meu emprego lá na coletoria. E aí vamos voltar às nossas atividades. E quando chegar o dia do Senhor, Ele vai cumprir a promessa e vou esperar. É isso que temos que fazer? Não. Foi isso que eles fizeram? Não. Há uma promessa, há um mandamento. Então, o mandamento é ficar em Jerusalém. Ninguém arreda o pé daqui. Agora nós vamos orar unanimemente. Para quê? Para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. A igreja de Cristo, meus irmãos, tem promessas. O povo de Deus tem promessas, e a mais esperada de todas as promessas que nós temos é a volta do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos orar, e a igreja precisa orar unanimemente. Nós precisamos buscar a Deus. Falamos tanto na unção do Espírito, falamos tanto no poder do Espírito, falamos tanto no revestimento da igreja, do poder de Deus, falamos tanto da igreja ser cheia do Espírito de Deus. Mas estamos de fato buscando isto? Reconhecemos de fato que necessitamos deste enchimento do Espírito? Então, meus irmãos, se a igreja de Cristo, se nós, Primeira Igreja Batista em Campo Formoso, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outra denominação, se quer de fato ser cheia do Espírito Santo, nós precisamos dessa atitude: juntar o povo e orar. Orar com um só propósito, orar com um só objetivo: ser cheia do poder de Deus. Mas aí, quando a gente fala de oração, quantos aparecem? Os cultos de oração das igrejas é o culto menos frequentado. Aqui vocês sabem disto. Quantos anos a gente ficou aqui às quintas-feiras, fazendo culto na quinta, e que dava 15 pessoas, 10 pessoas. Quando a igreja estava cheia, no culto de oração tinha 20 pessoas. O povo não quer orar. O povo não quer buscar a Deus. Aí eu lhe pergunto: como, meu irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Como nós queremos que este poder seja evidenciado em nós? Como? Se a gente não ora. Como o Espírito Santo vai encontrar um ambiente em que ele possa evidenciar o poder? Não tem. O ambiente não está sendo criado. O ambiente não está sendo preparado. Então, a religiosidade mata. A igreja, ela se torna uma igreja morta. Uma igreja sem vida, uma igreja sem brio. É aí onde nós caímos, na religiosidade, e o ímpio não quer vir para cá. Vem fazer o que aqui? O que é que o ímpio vai fazer na igreja? O que é que tem na igreja que atrai o ímpio? O quê? Agora tem as igrejas da prosperidade. Por quê? Porque lá eu tenho faturamento. Aí o ímpio quer ir para lá, porque lá eu resolvo o meu problema. Lá eu tenho a solução tabajara. Eu dou uma oferta, eu compro minha bênção. E depois que eu for abençoado, eu volto para a minha vida. Então perceba que essas igrejas, elas estão mega lotadas. Porque há nos púlpitos uma proposta de barganha. Venha para cá que aqui tem poder, aqui tem milagre, até tem nomes de igrejas assim. Há um poder de barganha, há uma troca. Mas a grande pergunta é: aonde está a vida com Deus em cada uma dessas pessoas?
Porque, meus irmãos, não é o que eu vou prometer aqui de púlpito, não é o que eu vou dizer a você aqui no púlpito que vai acontecer, mas é o que o Espírito Santo faz na minha vida e você vê em minha vida. A gente vê aqui nesse livro de Atos, já no comecinho, já aqui no capítulo 2 mesmo, que a Bíblia narra que a igreja ganhou a simpatia do povo. A população, a sociedade estava encantado com a igreja. Aqueles irmãos estavam conquistando a simpatia. Por quê, meus irmãos? Vida com Deus, presença do Espírito Santo na vida deles. Era uma igreja que orava, e quando esta igreja orava, as coisas aconteciam. Se queremos realmente ser uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus, nós precisamos fazer filas, como se faz na Coreia do Sul, nos cultos de oração na igreja. Tem um grupo orando e o próximo grupo que vai orar chega uma hora antes na porta. E espera a igreja já mega lotada. Espera aquele grupo terminar de orar, sair para eles entrarem, porque a igreja não cabe, o templo não cabe. Há um avivamento naquele país, porque a igreja de lá ora. A igreja de lá anda de joelhos dobrados. A igreja de lá madruga na sua busca a Deus. E essa igreja triunfou, meus irmãos, porque era uma igreja unânime em oração. Acabemos com as dissensões, acabemos com as facções, acabemos com o partidarismo no meio de nós, acabemos, meus irmãos, com as contendas entre nós, acabemos com o coração inclinado a rejeitar o irmão, e passemos a andar em amor, em unidade, passemos a olhar todos para a mesma direção, poder de Deus, passemos todos a buscar a mesma coisa, enchimento do Espírito na vida da igreja. Passemos todos em uma só voz a buscar o Todo-Poderoso. Se junte, estamos orando todos os dias em campanha de oração. Some-se, se junte a nós, busque a Deus e você verá a glória de Deus. Foi o que Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Meus irmãos, segunda coisa que nós precisamos fazer, se queremos o revestimento do poder do Espírito, precisamos também ser perseverantes na oração. Perceba que aqui o versículo 14, Lucas então diz que aquela igreja, aqueles irmãos, eles perseveravam unanimemente, ou unânimes em oração. Quando pensamos em perseverar, quando pensamos em perseverança, meus irmãos, essa palavra ela significa ocupado ou persistente, é o mesmo sentido, ter persistência. E então, Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo nos diz ali: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e quanto à oração, perseverantes. Nós vamos encontrar, meus irmãos, não apenas aqui nos escritos paulinos, como também Colossenses 4, capítulo 4, versículo 2, se não me falha a memória, ele também fala sobre a perseverança na oração. Mas não só nos escritos paulinos, no ministério de Jesus, aqui na terra, o ministério terreno de Jesus, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Colossenses 4, 2 mesmo, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Jesus nos ensinou aos seus discípulos a perseverar, a ter uma vida perseverante. E nós vamos encontrar em uma das parábolas de Jesus, lá em Lucas 18,
do versículo 1 ao 8, uma parábola ali chamada a parábola do juiz iníquo, onde nós vemos a citação ali. Jesus conta essa parábola justamente para trazer um ensinamento a nós a respeito da persistência, a respeito da perseverança. E nesse ensinamento de Jesus, conta que naquela cidade existia um juiz mau, um juiz iníquo, e uma senhora viúva tinha uma causa, tinha uma situação para resolver, e aquele juiz não julgava a causa dela. Ia só deixando, como temos alguns processos aqui no nosso sistema judiciário, que é sempre engavetando. E fica anos e anos na gaveta. Então o juiz estava fazendo isso com aquela mulher. A causa dela ele estava deixando de lado. Então aquela mulher toma a decisão e vai na porta do juiz e começa a bater. E aquele juiz ignora, e ela fica. E ela bate, e ela bate, e ela bate, e continua, e o juiz ignorando, e ela na porta batendo. O texto lido de hoje à noite: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, meus irmãos, aquela mulher insistentemente, persistentemente, continuou a bater naquela porta. E o juiz iníquo decide julgar a causa para se livrar dela, porque ele foi vencido pelo cansaço. Ele sabia que se não julgasse, ela não ia sair da porta. E para se ver livre, ele foi lá e resolveu. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina neste texto justamente essa lição, a persistência. E quando tratamos sobre persistência, perseverança na oração, pensamos logo o seguinte: é aquela situação em que, por exemplo, aqui essa questão da viúva, eu tenho a minha causa urgente, eu tenho a minha necessidade que precisa ser resolvida, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, e eu vou ter então que enfrentar os fardos da oração, da persistência na oração. Eu vou ter que carregar o fardo de orar até que eu seja atendido. Eu vou ter que enfrentar as dificuldades, às vezes o silêncio de Deus, às vezes a demora da situação ser resolvida. Eu vou ter que enfrentar o fardo da perseverança. Nós pensamos sempre, quando tratamos de perseverar na oração, é justamente nesta situação que se alonga, e a minha necessidade é urgente, e não se resolve, e eu fico naquela ansiedade de que estou orando e nada acontece, mas eu tenho que orar, porque a Bíblia diz que eu tenho que perseverar. Então a gente pensa sempre, ao falar em perseverança na oração, nesse sentido, um peso para a minha vida. Mas não é, meus irmãos. Perseverar em oração não é apenas você lutar pela resposta de uma situação, a resposta de uma oração, de um pedido ou a solução de uma necessidade. Perseverar em oração também é, meus irmãos, a relação. Você ser contínuo em algo que você quer. E o que você quer? Uma relação com Deus, uma vida com Deus. Eu quero uma intimidade com Deus, e para termos intimidade com Deus eu preciso perseverar no meu caminho de intimidade, na minha busca. Eu preciso ser persistente nessa busca. Quero citar para vocês um texto que se encontra em Lucas, capítulo 2, no versículo 36 ao 38, a história de uma mulher que vai nos ensinar justamente esta lição. Uma pessoa piedosa que viveu perseverança na oração. E não era uma necessidade, o suprimento de uma necessidade, mas era a busca por intimidade com Deus. Fala sobre a profetisa Ana, que diz o seguinte: havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asé. Era já avançada em idade,
tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, meus irmãos, casou-se, viveu 7 anos casada, o marido morreu e depois ela seguiu agora viúva e foi dedicar a sua vida na sua relação com o Senhor. Ou seja, ela estabeleceu um novo casamento, agora a sua união foi espiritual. E Ana perseverou nessa relação com Deus. O texto diz aí que Ana perseverou em jejuar e orar, que Ana diariamente servia ao Senhor dia e noite. Então nós percebemos, amados, que a perseverança na oração não é apenas em um sentido de você querer conquistar uma bênção, de você querer alcançar a resposta ou a solução de um problema. Perseverar em oração é também uma busca pela intimidade com Deus. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer ser um crente, um discípulo de intimidade com Deus, você precisa, à semelhança de Ana, ter uma vida de oração, uma persistência em vida de orar, em vida de jejuar, em vida de meditar na palavra. Nós precisamos ter uma constância naquilo que nós fazemos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz ali o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que é que Paulo alerta a igreja? Seja firme e constante. É preciso, irmãos, constância, é preciso persistência, é preciso que você se mantenha naquilo que está fazendo. E foi o que os discípulos fizeram. Temos uma promessa, e a promessa é que nós seremos revestidos do poder de Deus. E para que sejamos revestidos deste poder, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus para que a sua promessa se cumpra. Queridos, não é ficando deitado, não é ficando acomodado, não é caindo na religiosidade, não é se entregando, meus irmãos, a um comodismo, não é se entregando a uma frieza espiritual que você vai experimentar do poder de Deus, não é se entregando a uma religiosidade, a um hábito de ir ao templo e voltar para casa e guardar a Bíblia, que você vai ter experiências profundas com Deus. Não é assim, meus irmãos. Se queremos experiência com Deus, é preciso buscá-lo. Se a igreja ela quer ser cheia do poder de Deus, ela precisa dobrar os joelhos. Essa igreja precisa aprender a andar de joelhos. Essa igreja precisa colocar o rosto no pó, como diz Jeremias em Lamentações. Ponha o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Precisamos, amados, aprender a estar prostrado diante daquele que é o poder, diante daquele que tem o poder e nos garantiu e prometeu que nos encheria, nos revestiria deste poder. Irmãos, o revestimento de poder não é algo oculto, não é algo alheio, não é algo impedido ou proibido para a igreja. Pelo contrário, é promessa feita por Deus a nós. O poder de Deus, meus irmãos, é uma concessão de Deus para a sua igreja. É igual você chega, por exemplo, em uma loja, quando você adentra em uma loja,
há muitos produtos ali na vitrine, nas prateleiras, estão à venda. Ou seja, tudo ali está à sua disposição, você leva se quiser. Se tiver dinheiro, é lógico, né? Porque nem sempre querer vai lhe dar condição de poder ter. Então, mas se você tem o dinheiro e quer levar, é só pagar e você leva, está ali à disposição. O poder de Deus, Deus disponibilizou para a sua igreja, está disponível à igreja. É de vocês, é nosso, está aqui. Foi a promessa de Jesus, eu vou revestir vocês do poder. E esta igreja foi revestida. Essa igreja experimentou do poder de Deus. O mesmo Espírito que desceu na igreja de Atos está na igreja de hoje. O mesmo Espírito que desceu sobre esta igreja de Atos está ainda na igreja de hoje. Agora a pergunta que precisamos fazer é: por que não experimentamos do mesmo poder? Por que não vivenciamos as mesmas experiências? Porque a igreja de hoje não tem andado de joelhos, não tem andado unanimemente, não tem andado na presença, como a igreja de Atos andou. A igreja de hoje não tem tido a mesma sede que a igreja de Atos teve. A igreja de hoje não tem tido o mesmo compromisso e temor que a igreja de Atos teve. Por isso que não experimentamos. Por isso que caímos na religiosidade. Por isso que nos tornamos, o cristianismo se tornou uma religião fria, uma religião sem vida. Meus irmãos, o que nos difere das outras religiões, Maurício até deu um toque pela manhã, quando ele falou a respeito da idolatria. O que nos difere das outras religiões é porque, meus irmãos, e inclusive Paulo fala isso em Atos 17, quando ali ele chega no Areópago e ele encontra ali vários altares de deuses. Lá ele encontra vários altares, vários deuses, e tinha um lá ao Deus desconhecido. As outras religiões têm seus deuses e os seus deuses são mortos. Então, o Deus daquela religião é um Deus indiferente. É um Deus que não se relaciona, porque é morto, é inanimado. Ele não se relaciona, é uma relação fria. É eu chegar aqui para esse jarro e me prostrar diante dele, e orar, e clamar a ele, e pedir ajuda a ele, e chorar, e prantear, e me rasgar diante dele. O que vai acontecer? Nada. Eu vou chorar, eu vou me rasgar, ele vai continuar do mesmo jeito, a não ser que na hora que dê um vento lá e derruba, ele quebra. É a única coisa que ele pode fazer, é um vento soprar, ou numa dessas eu dar uma ratada e bater nele, derruba. É a única reação que ele vai ter. Mas nada acontece. Mas o Deus do cristianismo é um Deus pessoal. Como o Maurício falou de manhã, ele é transcendente, mas também é imanente. Ele é grande, como ele citou a letra da música, é maior do que o mundo, mas cabe dentro de você, porque ele é Deus imanente, é Deus que se relaciona com seus filhos. Então nós oramos, ele nos ouve, ele nos responde, ele nos atende. Nós clamamos e ele está com os ouvidos atentos, ele escuta a oração dos seus filhos. Então, meus irmãos, o nosso Deus não é um Deus estranho a nós. É um Deus que nos conhece, é um Deus vivo, é o único Deus. Então nós não podemos, como igreja, sermos mortos, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele está habitando em nós, a vida está em nós. A vida habita em nós, então eu não posso deixar que a frieza, ela me domine, porque a vida está em mim. É justamente a última pergunta que quero fazer para entrar no último ponto. Por que devemos buscar esse poder do Espírito Santo?
Eu falei como buscar, agora é perguntar, por que então eu devo buscar? O Senhor já me ensinou como buscar. Buscar em oração unânime, ou seja, todos juntos querendo a mesma coisa. E sermos perseverantes, ou seja, a igreja precisa orar todos os dias, clamar todos os dias por avivamento, precisa chorar todos os dias por avivamento, precisa suplicar todos os dias que Deus derrame seu poder sobre nós. Mas agora a pergunta é, e por que eu devo fazer isto? E eu vou lhe responder com o último ponto da mensagem. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo é o que dá vida à igreja. Maurício, na mensagem de manhã, ele nos falou a respeito da redenção do homem. E ele nos disse que Deus, Pai, foi quem nos gerou na eternidade, nos escolheu lá antes da fundação do mundo, nos escolheu para a redenção. Em Jesus Cristo, seu Filho, ou seja, Jesus, o Filho, Deus entregou ao Filho estes a quem Ele escolheu. Por sinal, João 6, 37, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então foi o que Maurício disse. Deus o Pai gerou e entregou ao Filho. O Filho foi à cruz para cumprir sua missão, pagar os nossos pecados. E agora, uma vez tendo pago o nosso preço, a nossa culpa, o Espírito Santo dá vida a este pecador para que ele seja capaz de crer. Então, estamos aqui hoje, estamos falando deste Espírito, falando deste poder, porque um dia isso aconteceu no plano eterno de Deus, o Senhor cumpriu com o seu propósito. E o Espírito Santo veio e nos deu vida, e Ele está sobre a igreja, mantendo essa igreja viva. John Stott, ele nos diz o seguinte, preste bastante atenção, eu vou até pegar essa frase, eu vou colocar lá no grupo da igreja, ele diz o seguinte, sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim, como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. Meus irmãos, isso é forte, isso é duro. A igreja pensar em estar sem o Espírito Santo é chegar à conclusão, ela se torna cadáver. Aí a gente vai lá para Ezequiel 37, quando Deus chama o profeta Ezequiel para a visão, para uma visão e concede a ele uma visão, leva aquele profeta a um vale de ossos secos, e aí ele diz, assim está Israel, ossos sequíssimos. A nação estava morta, por quê? Se entregou à prática do pecado. Profetas e atrás de profetas foram levantados por Deus para alertar o povo. Acordem, abandonem o pecado, abandonem os seus deuses e voltem para o Deus que tirou vocês do Egito. Mas o que aquele povo fez? Continuou no pecado. Continuou servindo a seus deuses e praticando o pecado. Isso resultou no juízo, 70 anos de cativeiro. E Deus então disse a Ezequiel, assim está Israel. Mas você crê que sobre esses ossos pode vir vida? Ele disse, tu sabes, Senhor. Ele disse, então profetize vida. E Ezequiel profetizou vida. Meus irmãos, eu estou há 3 anos aqui neste púlpito, concedido por Deus,
permitido por Deus está aqui. Estou há 3 anos dizendo à igreja que nós precisamos nos despertarmos para a nossa vida espiritual. Há 3 anos que eu venho dizendo a vocês que nós precisamos abandonar os nossos pecados e orar pedindo por um avivamento. Mas eu confesso aos irmãos que tenho visto pouca mudança. Não vou dizer nenhuma, porque eu já tenho enxergado mudança na igreja. Mas ainda não enxergo algo profundo. Ainda não enxergo uma atitude, meus irmãos, que demonstra que a igreja como um todo está entendendo o que está ouvindo, o que está recebendo. O processo do avivamento começa com poucos, mas alcança muitos. Nações foram transformadas pelo despertamento de uma pessoa. E aí eu quero lhe trazer um histórico, meus amados, aqui da Bíblia. A gente vai ver nesse plano de redenção de Deus. Deus criou o homem perfeito, criou Adão perfeito. Adão, o diabo foi lá e contaminou, corrompeu. Deus foi atrás de uma moita, arrancar Adão daquela moita. O pecado envergonhou, o pecado lança Adão para de trás de uma moita, foge de Deus, mas Deus vai buscá-lo. Deus tem interesse na salvação do homem, Deus tem interesse que o homem tenha intimidade com Ele, Deus tem interesse na nossa intimidade com Ele, meus irmãos. Depois de Adão, Deus ensina o caminho da comunhão, mas mesmo Adão, aprendendo, alguns dos seus filhos seguiram os seus ensinamentos, outros se rebelaram e deram surgimento a uma nação rebelde. Deus vai, destrói, julga este povo, pune este povo com juízo, trazendo o dilúvio, e levanta a família de Noé para trazer restauração, recriar uma nova humanidade. Mas pouco tempo depois, anos depois, mesmo uma família tão pequena, tendo um pai tão exemplar, apenas um filho seguiu o exemplo do pai. E então continuamos com a semente do mal proliferando. Deus levanta Abraão para constituir um povo exclusivamente seu. A partir de Abraão nasce a nação de Israel. Essa nação nasce, para no Egito. Lá no Egito é tornada escrava. A nação que era separada por Deus agora se torna escrava de Faraó. Mas Deus levanta Moisés e diz a Moisés: eu escutei a oração, o clamor dos meus filhos, do meu povo, e então providencio libertação para eles. Moisés é o libertador levantado por Deus para o seu povo. Seguindo então, chegamos adiante, Davi é levantado por Deus como um juiz, como um rei. Deus estabelece Davi em um trono e promete a ele: não faltará sucessor no seu trono para sempre. Deus levanta Davi como um homem segundo o seu coração. E da descendência de Davi, Jesus nasce, onde ele confirma a promessa a Davi: não faltará sucessor no seu trono para sempre. E Jesus então se levanta da descendência de Davi e confirma essa promessa. Com, meus irmãos, o cumprimento da promessa em Jesus, com a realização da vida de Jesus, da sua missão aqui na terra, ele parte, mas antes de partir ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. E aqui em Atos 2, versículo de 1 a 3, nós vemos mais uma vez, e aqui é a ação final. Maurício citou o texto de manhã, de Jeremias 31, aonde Deus fala desta aliança que escreveria na tábua dos corações,
que não estaria mais em tábuas feitas por mãos humanas, uma aliança eterna. Então, cumprida esta aliança em Jesus, o Espírito Santo vem agora como penhor, como selo de que nesta nova aliança Deus estaria assegurando a todos aqueles que se aliançassem com Ele, viveriam eternamente com Ele em glória. Então, meus irmãos, o Espírito Santo vem. Chegamos aqui nesse capítulo 2, os 10 dias de oração sem cessar, daquele pequeno grupo, daqueles poucos discípulos que ficaram da ascensão de Jesus, eles veem a promessa se cumprir. E o texto então nos diz aqui que estavam eles reunidos no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo onde eles estavam sempre se reunindo para buscar a presença de Deus. E ali diz o texto: veio então do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com o que iremos fazer para Deus. Eu não preciso me preocupar com as atividades que eu tenho que realizar para Deus. Eu preciso me preocupar em ter uma intimidade com Deus, em ter uma vida com Deus, em ter uma relação com Ele. Tendo essa vida de intimidade com Ele, esta vida cheia do poder dEle, eu estarei realizando coisas para Ele. Mas o que eu irei fazer, o que eu irei realizar, é porque pela relação que eu tenho com Ele. Entenda, e quero finalizar com isto, que o que lhe define como cristão não é o que você faz para Deus, mas é a vida, a relação que você tem com Ele. O que você tendo essa relação com Ele, o que você vai fazer, você fará porque você é cristão. Nós estamos habituados a pensar que o que me define como cristão é trabalhar na igreja. É me envolver em tudo que na igreja tem, departamento, e limpar. Eu quero estar em tudo, porque isso me faz de um cristão. Não, meu irmão, de maneira alguma. Isso só faz você de um ser humano disponível, que gosta de servir, mas não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é o caráter de Cristo implantado em você, forjado na sua vida. É a glória, a face de Cristo, o Filho de Deus formado em você. É isso que define você como cristão. Então, o que nós precisamos nos preocupar é que o Filho de Deus, ele seja formado em nós. E isso vai se dar pela vida de oração. Não se limite, meu amado, na sua relação com Deus, vir ao templo. Precisamos estar aqui, sim, porque nós somos brasas. Nós somos brasa, nós somos fogo aceso pelo Espírito. E a brasa precisa do ajuntamento para que se faça uma fogueira. Então a igreja junta é esse montão de brasa que aquece um fogo. Então quando nós estivermos juntos, é para a temperatura esquentar. É para o fogo pegar entre nós, porque há um braseiro junto. Então o fogo tem que pegar, tem que haver alegria entre nós, tem que haver vida na igreja. Mas separado, essa brasa não pode estar apagada. Aonde eu estiver, eu tenho que ser cristão. Aonde eu estiver, eu tenho que viver conforme o caráter de Cristo. Então, é você sempre pensar, Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus no meu lugar faria a mesma coisa? Então o que você tem que fazer sempre para Deus. Que o Senhor nos abençoe e que assim
o Espírito Santo desperte a igreja dele, que o Espírito Santo nos desperte a uma vida de oração, a uma vida de busca incessante pela presença do Senhor, para que assim possamos ter uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de intimidade com o nosso Deus, e sejamos uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja cheia do poder de Deus. Meu irmão, quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a todos que estiveram ofertando na campanha de missões estaduais. Nós vamos estar essa semana, aí depois que as tesoureiras fizerem os levantamentos e os lançamentos, assim que elas fizerem o levantamento e lançarem, eu estarei informando a igreja o valor arrecadado e destinado para a obra missionária. Quero agradecer a vocês que estiveram abençoando a obra de Deus. Estaremos orando agora, louvando ao Senhor pelos seus feitos poderosos, seus feitos grandiosos na nossa vida. Ó Deus querido e amado Pai, nós te agradecemos pela tua presença, louvamos teu nome pela tua palavra. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que nos desperte a uma vida de oração. Ó Deus, desperta em cada um de nós a fome e a sede pela tua presença, a fome e a sede pela tua palavra. Que o Senhor visite, ó Deus, a vida de cada um do teu povo, que o Senhor visite o coração de cada um de nós e vai gerando em nós, ó Deus, a consciência do pecado, vai gerando em nós, ó Deus, a consciência do quanto dependemos da presença do Senhor na nossa vida. Vai, ó Deus, forjando em cada um de nós o caráter de Cristo, para que a cada dia nos pareçamos com o Filho de Deus. Abençoe-nos, ó Pai, e nos conceda, ó Pai amado, uma vida cheia do Espírito Santo. Leva, meu Senhor, esta igreja a um verdadeiro avivamento, a experimentar de um poderoso avivamento. Queremos um avivamento, ó Pai amado, onde tenhamos uma vida de oração ativa, uma vida de, ó Pai amado, de contrição, de obediência à tua palavra, uma vida, ó Deus querido, de testemunho eficaz da palavra do Senhor. Queremos, ó Deus querido, uma vida, ó Pai amado, aonde, ó Deus, nós possamos, ó Pai amado, refletir a tua glória no mundo, e venhamos, ó Deus querido, vivenciar um tempo de conversões, um tempo de arrependimento e mudanças de vida. Que assim, ó Pai, o Senhor faça na tua igreja e na vida do teu povo, ó Pai querido, um avivamento e um despertamento em nós, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Assim estaremos encerrando a nossa transmissão, encerramos o culto, mas transmitiremos para vocês que estão em casa. Agora, hoje, como é o Dia dos Pais, então, alguns filhos, alguns dos nossos pequeninos aqui da igreja estiveram então dando uma palavra de carinho e de amor aos seus pais. Os irmãos estarão acompanhando esta palavra de cada uma dessas crianças. Que Deus abençoe. Dos pais, papai, eu amo você. Assina, mãe, aqui, ó. Assina aqui o nome do papai, ó. Opa. Opa. Você tá falando bom, 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 e tu botando a bota, ha, ha.
Meu papai chegou e tô com a mamãe. Te amo, papai. Pai, estamos aqui para lhe desejar feliz Dia dos Pais. Te amamos muito. Beijos. Dá beijinho, papai, dá? Manda beijo pro papai, manda. Pedrinho. Mostra pra câmera, mostra. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Manda beijo, manda. Quer não, mas eu mando por ele. Te amo. Manda beijo. O Adrian fez uma cartinha para o papai para os Dias dos Pais. Meu pai Charles, eu te amo muito. Você é um exemplo para minha vida. Papai, de amor de coração, eu te amo muito, muito mesmo. Amor de coração. Te amamos. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Pai, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Obrigada por tudo que você fez por mim. Me deu presente, botou eu para dormir, me deu banho. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Amém. Oi, feliz Dia dos Pais, papai. Que Deus te abençoe. Ei, tomara que dê tudo certo no domingo. O almoço lá na casa de vovó é o aniversário dela. Então, obrigada por tudo que você fez por mim e pelo Luquinhas. Deu banho na gente, fez o almoço pra gente, colocou a gente pra dormir, ensinou a gente a fazer coisas, muitas coisas. Eu te amo muito. Beijos.